Oi, gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Desculpem o atraso, como sempre, chuva em balneário, tudo para, né? Então, vamos conversar agora o nosso bate-papo. Eu sou a Adriana Lino, sou enfermeira, represento aqui a Clínica Alma, estarei com a doutora Monique, que é a nossa dermatologista e faz cirurgia dermatológica, e vamos bater um papo hoje sobre os efeitos do verão na sua pele. Então, eu passo a palavra agora para a Monique. Vamos, Monique. Boa noite, pessoal. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É muito bom fazer parte da equipe da Clínica Alma. Já convido as pessoas para conhecerem, né, a nossa clínica, o Instagram. E essa vai ser a primeira live que a gente vai fazer. Então, a gente trouxe um tema bem recorrente que as pessoas costumam ter bastante dúvidas, né? Então, para falar sobre os efeitos do verão sobre a pele, eu sou suspeita de estar aqui. Porque eu sou a pessoa que eu acho, a Monique me chama a atenção todos os dias porque eu faço tudo errado. Tudo Né? que não Então, pode. mas ela briga comigo, mas continua indo pro sol, pra praia, fazendo tudo errado, né, Monique? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a pele, né, Monique? Acho que talvez para a gente fazer uma introdução, para quem está nos assistindo, antes da gente falar sobre os efeitos do verão sobre a pele, o que, que é a pele, quais que são as diferenças da pele negra para a pele branca, para a pele amarela, para depois talvez todo mundo entender um pouquinho sobre os efeitos do verão e do sol sobre a pele. Então, para a gente começar a falar sobre isso, a primeira coisa que a gente tem que pensar, acho que duas coisas que eu já vou ressaltar aqui para a gente poder entender toda a dinâmica da conversa e as pessoas entenderem melhor em casa também, porque muitas vezes a gente vai explicar em termos técnicos, então fica difícil para um público que não é médico assistindo, né? A gente sabe que os termos são mais difíceis assim de conseguir entender. Duas coisas que são fáceis para as pessoas entenderem que a gente pode começar citando. Primeira coisa, desconstruir a imagem ruim e vilã do sol. O sol não é um vilão, é a gente que precisa saber usar o sol corretamente. E a segunda coisa, a pele é um órgão. Então, a partir do momento que a gente entende a pele como um órgão, a gente passa a entender mais que ela vai participar do que a gente chama de homeostase do organismo. Ela vai tentar proteger a gente de todas as formas que ela pode, que ela consegue, e tudo que vai acontecer de sinais da pele relacionados ao verão vão estar, na verdade, ligados a esse fator, de que a pele é um órgão e que está tentando ajudar o restante do organismo, assim como qualquer outro órgão. Então, é a primeira coisa que a gente vai precisar entender. Sobre cor da pele, coloração da pele, vai estar muito relacionado também à parte do sol, porque é a quantidade de melanina que tem na pele, né? E a melanina ela faz parte da proteção da pele. Então, o que vai diferenciar as cores de pele, na verdade, é isso, é a quantidade de melanina, que vai ser geneticamente definido, né? Mas quanto a sinais de pele, que é o que a gente vai falar, sinais da pele no verão, por que, que o verão altera a pele ou não, é mais a gente entender. A pele é um órgão, aí a gente já começa a entender todo o processo. Monique, eu acho que é legal a gente falar sobre... A gente está começando essa sequência de lives e de bate-papos, enfim. Vamos tentar falar de uma linguagem bem simples e acessível para todo mundo, né? E por que, que a gente começou falando sobre pele, sobre os sinais do verão na pele, né? Então, assim, para quem acompanha estudos, enfim, fala um pouquinho sobre a incidência de câncer de pele, né? O porquê que a gente escolheu falar sobre os sinais de verão na nossa pele, né? Então, nós estamos residindo aqui na região litorânea, né? Estamos em Balneário Camboriú. E no período de verão, a gente consome muito sol. E eu sou suspeita para falar sobre isso, né? E a gente pouco se preocupa ou pouco busca informação sobre o câncer de pele, né? Que hoje representa 33% de todos os cânceres do Brasil. Não sei se do Brasil ou do mundo, né? No Brasil, a gente tem esse índice de ser 33% de todos os diagnósticos de câncer, 33% são câncer de pele. Então, a gente aproveita o verão sem esquecer desse dado. Eu, particularmente, né? Mas agora eu vou me conter mais. Então, a gente tem o verão, né? 3, 4 meses. E o que, que acontece na maior parte das vezes com as pessoas, né? A gente quer
ficar bronzeada, a gente quer ir pra praia nos horários não convencionais e comumente a gente não passa protetor solar, né, Monique? E quem vai pra praia comigo, comumente, também eu indico outras coisas que não são protetores solares e que eu estou proibida de falar, mas eu posso falar no direct. Tá proibida. Não fala no direct também não, tá proibido. Mas dá um bronzeado bonito, mas provoca queimadura, gente. Então, a gente corta essa parte, tá? Ô, Monique, então fala pra gente, né? Então, assim, a gente já sabe que o câncer de pele tem uma incidência alta no Brasil, independente do tom de pele. Óbvio que regiões com maior incidência de luz solar, né? Locais que são mais quentes, enfim, e peles mais brancas, tem uma tendência, uma predisposição maior de desenvolver câncer. Mas eu, que sou negra, não estou salva, né? Não estou salva de ter câncer de pele, então eu preciso me cuidar. Mas efetivamente no verão, qual que é a alteração fisiológica? O que acontece na nossa pele? Ela tende a ficar mais desidratada? Ou só pelo fato que ela fica mais exposta? Tem relação com a hidratação? Não tem? Só para a gente entender assim, mais ou menos o que realmente acontece, porque eu tinha um entendimento que, por exemplo, no inverno a nossa pele ficaria mais seca do que no verão, não sei, né? Eu não sei se tem essa relação ou não. Mas a nossa pele muda alguma coisa em relação à estação? Sim. Na verdade, todas as estações do ano, a nossa pele vai apresentar diferenças, vai ser diferente o comportamento da nossa pele durante cada estação. Isso porque, como eu disse, mais uma vez vou bater nessa tecla, a pele é um órgão. Então, ela vai reagir ao meio, que é a função dela. A função dela é nos proteger e fazer a gente se adaptar o melhor possível ao meio que a gente está vivendo. Então, no verão, o que acontece no verão? O sol, ele vai ter uma incidência de raios solares muito maior no verão do que em qualquer outra estação. Para isso, a pele vai ter que proteger a gente tanto da temperatura quanto dos efeitos que isso vai causar. Por quê? Uma das funções da nossa pele é manter a nossa temperatura corporal. Então, se esquenta muito, se a incidência solar está alta e a temperatura do ambiente está alta, ela vai fazer a gente transpirar mais para manter ali a regulação de temperatura do organismo. Se a gente transpira mais, a gente está perdendo água. Essa perda de água faz a pele ficar ressecada, sim. Então no verão... Se a pessoa vai para a praia, ela consome bebida alcoólica, né, que já desidrata um pouco, fica exposta ao sol, desidrata um pouco mais, então eu estou prejudicando um pouco mais a minha pele. Sim, sim. Além de outros efeitos, né? Essa parte, por exemplo, a pele está ressecada. Você não está se hidratando corretamente para ela repor essa quantidade de líquido ali para se hidratar. Você não hidrata a sua pele. Então, o que ela vai entender? Ela precisa produzir alguma coisa para manter a oleosidade natural da pele. Ela faz isso com o quê? Com sebo. Tá. Então, daí vai vir acne solares, que até uma das perguntas que as pessoas mandaram no Instagram, né? Eu coloquei uma caixinha lá, perguntando se elas percebiam que tinham mais acne durante o verão. Uhum. Ou tem gente que nem tem acne durante todo o ano e durante o verão faz essas acnes. Então, justamente por conta disso. Pode ser até mesmo a baixa hidratação dela e a pele está tentando manter pelo menos a oleosidade ali com a produção de sebo. Tá. Então, vai ser mais propício. E uma outra coisa que acontece, Monique, que a gente costuma ver bastante na clínica são as queimaduras de verão, né? Que a gente costuma receber dos pacientes, né? Então, desde a queimadura solar, queimadura ali de 2º grau por uso de petrolatos, tanto por queimaduras de limão, de frutas cítricas, né? Como que acontece a queimadura solar do paciente exposto ao sol? Ele tem que estar um limite mínimo de exposição ao sol, ele tem que ter uma predisposição à queimadura, por exemplo. Eu costumo ficar muito exposta ao sol, com uso de petrolatos, e eu nunca tive queimadura. Não sei se por sorte, né? Não sei o que aconteceu no meio do caminho, mas eu nunca tive queimadura. E eu conheço outras pessoas que, com uma exposição muito menor no sol, evoluem com queimadura de 2º grau. Qual que é a relação para desenvolver queimadura, até talvez para as pessoas se cuidarem um pouco mais quando vão para essa exposição? É horário, é tempo? O que precisa ser feito para minimizar? Porque você disse que o sol não é vilão, ok? Então, eu preciso tomar sol, né?
Mas se eu preciso tomar sol, o que eu posso fazer? Ou qual horário que eu vou, né, me prover ali de sol para evitar esses sinais aí? Então, é aquela coisa. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. E aí vai ser um conjunto de fatores. Vai ter sim o horário, porque é o horário que as radiações estão mais perpendiculares, os raios solares, a incidência vai estar mais alta até dos raios ultravioletas, que são os que vão fazer tanta queimadura quanto predispor ao câncer de pele, o VA e o VB, que eles têm uma certa diferença ali até ao longo do dia, mas vai sim fazer a diferença no horário. Por exemplo, os raios ultravioletas, que são mais propensos a queimaduras solares, eles vão estar mais disponíveis ali mais ou menos entre 9 e 10 horas da manhã até as 4 da tarde. Então, é mais ou menos nesse horário ali que a radiação solar vai estar mais intensa. Então, o período que a gente vai para a praia tomar sol, não pode. Não é que, na verdade, é bem tênue ali a relação. Eu tô sendo advogada do diabo, você viu, né? Você tá sendo. A primeira fala foi que o sol não é vilão. Isso, eu vou amo explicar. sol. Eu amo sol. Aí você falou que o sol não é vilão, mas ao mesmo tempo ela fala que eu não posso tomar sol entre 9 e 16. Isso, então não vou tomar sol. Calma. Tudo tem ali uma mediação. É o seguinte, a gente precisa da vitamina D. A vitamina D não é só uma vitamina, né? Já está comprovado por vários artigos, a gente pode ver ali que a atuação dela praticamente hormonal, né? E ela não vai ter atuação ali, ela tem atuação, por exemplo, no metabolismo do cálcio, do fósforo, para homeostase óssea, mas ela vai ter atuação em várias outras coisas. Por exemplo, até na glicose. Então, ali, fator de diabetes, vou falar em termos mais... para as pessoas conseguirem entender mais. Vai ter atuação até na imunidade, na parte de... disposição, libido. Também, tudo. Então, assim, tudo não, né? A vitamina D, ela é muito importante para o ser humano. A gente pode encontrar vitamina D nos alimentos também, mas nem se compara realmente a porcentagem que a gente produz com a exposição solar. Então, o ser humano, ele precisa de exposição solar. Uhum. Não só pela vitamina D também, né? A gente tem vários estudos ali mostrando que países que têm menos exposição solar anual, por exemplo, têm mais índice de depressão. Então, o sol está relacionado até mesmo com o humor. O ser humano, ele precisa de sol. Só que aí entra a diferença do remédio e do veneno. Para a gente produzir vitamina D, a gente não precisa de 1 hora jogado no sol, lá exposto. Eu tô querendo mais de 1 hora. A vitamina D, para a gente fazer a nossa produção de vitamina D, a gente vai precisar mais ou menos de 5 a 10 minutos de sol, principalmente em membros, para a gente exposto mesmo, né? Mas ali a gente vai ter alguns adendos que a gente vai produzir essa vitamina D durante todo o ano. No verão, a gente vai ter que ter mais cuidado, porque a incidência do sol está maior. Então, vai ficar muito tênue a linha de ser benéfico e prejudicial. Então, aí que a gente vai ter que se atentar a alguns sinais da nossa pele. Tá. Por exemplo, a pele negra, ela é mais protegida, por conta até da melanina. Coisa boa. Mas não está isenta de problemas. Mas a chance é menor. Tem que ter os cuidados. E aí, a gente vai ter essa parte tanto dos horários, quanto a quantidade que a pessoa se expõe ao sol e o autoconhecimento até. Porque você, por exemplo, faz um monte de coisinhas erradas ali que eu tenho que ficar puxando a orelha, mas você tem uma noção, por exemplo, que a sua exposição ao sol, ela é progressiva. Sim. Você não fica ali se expondo ao sol a ponto de queimadura. E é muito diferente a parte do bronzeamento e de queimadura. A melanina, por exemplo, a gente vai produzir ali no nosso corpo, depois de uma exposição solar, depois de 48 horas. Então, não vou pegar sol hoje e sair bronzeada hoje. Se eu saio com a tonalidade da pele muito diferente, é porque eu tô queimada. Tá. E aí, aquela queimadura, a gente vai ter sinais que a gente precisa reconhecer. São sinais de inflamação mesmo. Você inflamou ali aquela região. Vai ficar vermelho, vai ficar quente. Isso tudo é sinal de inflamação. Então, você teve uma lesão ali da sua pele. Tá, mas então, quando eu vou pra praia,
vou nesse horário aí que você disse, né? Que é um horário bom, antes das 9. Faço uma exposição leve, mas eu vou sair um pouco mais bronzeada, né? Talvez um pouco mais vermelha, né? Já é um processo inflamatório da minha pele respondendo a essa exposição solar que eu tive ali. Isso já é um sinal que a gente precisa se atentar? Isso não é um sinal? Ou eu preciso de algo mais grave? Quais sinais que a gente começa a observar durante a exposição solar ou no período de verão? Porque se eu tenho exposição solar no período de verão ali, né, 2 meses, 3 meses, eu tenho uma exposição frequente ao sol. Eu vou observar esses sinais ao longo do período de verão, ou eu consigo já observar esses sinais em pouco tempo de exposição, até para as pessoas entenderem, né? Porque tem gente que fica bronzeada, expondo ao sol, o pessoal jogando beach tênis, jogando vôlei. Você fica na praia, você não percebe. Algo que as pessoas confundem muito, por exemplo, é a questão do mormaço, né? A gente queima muito mais no mormaço do que quando tem exposição do sol mesmo. Esses sinais vão aparecer de maneira corriqueira, de maneira pontual, ou ao longo da exposição ali depois de um período de 2, 3 meses? Como que funciona? Os dois. A queimadura, ela vai aparecer precocemente. Tá. Se você se queimar, vai aparecer os sinais. Todo mundo acho que já passou por uma queimadura solar, que a pele vai ficar Eu não. ardendo, vermelha, descascando. Descascando, Teve sim. uma queimadurazinha ali e é por isso que a sua pele tá tentando se renovar, porque houve ali uma lesão, uma queimadura. Agora, os efeitos tardios vão tanto de manchas, por exemplo, que vão aparecer um pouco mais tardiamente, sardas, aquelas sardas brancas que são da exposição prolongada ao sol, a acne que a gente já falou, rugas, que são do próprio fotoenvelhecimento. Então, quanto mais a pessoa vai se expondo sem uma devida proteção, né, ela vai ali ter fatores de envelhecimento muito mais precoces do que uma pessoa que se protege. Mas é aquilo. Quer se expor ao sol? Pode se expor durante a praia, pode aproveitar o verão, mas devidamente protegido. Então, usa o protetor solar, usa chapéu, usa roupas até mesmo de tecidos naturais, roupas de algodão, por exemplo. As roupas de tecidos sintéticos vão ajudar a queimar mais ali a pele. E fazer os cuidados em casa, Monique, né? De hidratação, limpeza da pele, isso ajuda a minimizar os sinais ou não? Não a minimizar os sinais, porque os sinais, principalmente os tardios, você não vai ver ali para conseguir minimizar. Você só vai ter esses sinais depois. E até é uma preocupação esses sinais tardios, porque entra também o câncer de pele. O câncer de pele vai ser um sinal tardio. Você não vai pegar o sol hoje e aparecer com um sinalzinho de pele, que é câncer de pele amanhã. Uhum. Então, é um sinal tardio. Geralmente, de décadas até. A pessoa se expôs muito ao sol na infância e vai ter um câncer de pele lá pelos 50 anos, mais ou menos. É uma das coisas que mais acontece. Então, assim, os cuidados a gente consegue fazer para prevenir. Uhum. Mas, assim, fazer cuidado, olhando o sinal e fazendo cuidado, vai ser para os sinais que a gente consegue ver mais precocemente. Ressecamento de pele, por exemplo, pode ser um sinal para você já se atentar. Tanto a hidratação por ingestão hídrica, que é muito importante, a gente tem que lembrar dessa hidratação também, é a principal. Sim. Quanto a hidratação da pele. O básico de cuidado, que até o que as pessoas perguntam, né? Ficam sempre naquela, rotina de skincare, como é que faz? É muita coisa, dá trabalho. Né? Uhum. A gente tem que ter, na verdade, cuidados básicos. E os cuidados básicos da pele são manter a pele limpa e hidratada. Uhum. Esses são os cuidados básicos. O restante, e protegida. É o creme da latinha azul, que a gente não pode falar a marca. O ideal é que seja sempre um hidratante, por exemplo, sem álcool, sem cor, sem perfume, sem parabeno. Então, é o mais natural possível. Esse é o ideal. O resto tem muita indústria farmacêutica envolvida, né? Monique, deixa eu te fazer uma pergunta, que é algo que me veio a ter, assim, agora, né? A gente está numa era, né, de muita vaidade, as pessoas têm muita vaidade, até alterando um pouco o formato do rosto, né? A gente conversa muito sobre isso, a prevalência de mulheres hoje com rostos quadrados, com sobrancelha bem arqueada, então é difícil a gente encontrar os diferentes tipos de rosto, né? Que isso é uma outra live super interessante que a gente vai trazer para vocês também.
Mas qual que é a relação da utilização, por exemplo, de toxinas, de ácidos, porque eu vou reduzir o movimento do meu rosto, com a formação ou não de ruga? Porque eu estava pensando aqui, né? Então, assim, se o meu rosto ele diminui a expressão, então eu recebi uma agressão solar. Conforme vai reduzindo o efeito do ácido ali, a minha pele sente mais, fica mais difícil para eu perceber o efeito ou não. Tem alguma influência? Então, na verdade, não. Por quê? A toxina botulínica tem outros tratamentos que são para a pele em si, mas a toxina botulínica, que é o que vai parar ali a expressão, ela atua a nível muscular. Então, vai atuar na mímica facial. São aquelas rugas que a gente chama de rugas dinâmicas. Então, enquanto você está falando, se expressando, aquelas rugas que aparecem enquanto você faz movimento muscular. Essas rugas que são tratadas com a toxina botulínica e que não tem a ver com o fotoenvelhecimento. Entendi. O efeito do sol, que vai trazer rugas na pele, diretamente, e não rugas pela contratilidade muscular. Ele vai trazer um envelhecimento ali naquela pele, uma menor elasticidade da pele, a pele vai ficar ressecada, e aí ela vai causar aquela ruga mesmo, marcas de expressão, mas sem necessariamente a atuação do músculo, mas pela atuação direta ali do fotoenvelhecimento. Quando a gente fala de exposição, né, os efeitos do verão, a gente não são exatamente do sol, né? Quando a gente fala exposição, os efeitos do verão, a gente está falando do bronzeado, de tomar sol, mas e o bronzeado por câmaras? Ai, ai. O bronzeamento artificial. O bronzeamento artificial, na Me verdade, conta. não tem É como vilão ou ele... bandido? É vilão. É É? vilão. Jura? O sol a gente tem proveito. O bronzeamento artificial, a radiação emitida ali, aí sim, é só maléfica. Pode ser que seja a longo prazo. É o que eu te disse. Não, às vezes a pessoa sai dali bronzeada e aí pronto, a cor dela tá o que ela queria, mas pode ter tido um dano ali a nível de DNA celular, que geralmente é o dano que essas radiações produzem, e pode até gerar câncer de pele. Aliás, a radiação que é usada nos bronzeamentos artificiais são as que mais geram câncer de pele. Jura? Sim. Então, assim, pode ser... Geralmente vai ser a longo prazo. Não, assim... É algo que talvez daqui 15, 20 anos a pessoa não vai associar com esse Exatamente. procedimento, né, dos dias. E Tá? é por isso que a gente escuta tanto. Né? Aham. Pego o sol sempre, pego o sol a vida inteira e Não nunca acontece me nada. deu nada. Mas às vezes vai dar... É daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas. Tá. Ô, Monique, quando a gente está falando sobre sol, e hoje a gente conversou sobre isso, acho que quase o dia inteiro, né? A gente fala de sol, fala de exposição, a gente fala dos efeitos, e o câncer de pele, ele tem uma incidência altíssima no Brasil, né? Principalmente na região sudeste e na região sul. A Monique fala muito sobre isso, né? Região sudeste, pela população em si, né? A região mais populosa do Brasil, e a região sul pela característica demográfica da população, né? Então, a população que, mesmo com exposição baixa ao sol, ele tem uma predisposição muito maior de desenvolver o câncer de pele. Fala um pouquinho sobre o câncer de pele e o quanto que ele é subnotificado. A gente sabe que ele tem alta incidência, ele é pouco falado, a gente vê falando muito pouco sobre o câncer de pele, né? A gente não vê falando sobre isso. Pouquíssimas campanhas, né? Assim, a gente está aqui em Balneário Camboriú e a gente não tem campanhas de prevenção de câncer de pele, por exemplo. Logo em Santa Catarina, né? Sim, então assim, pessoas do Brasil inteiro, de outros países, vêm para cá. Nós estamos passando por uma região de muito sol e de muito calor e não temos nenhuma campanha de câncer de pele. Fala um pouquinho, talvez, sobre como que isso chega para você no dia a dia. São pacientes mais jovens? Qual que é a prevalência? Qual que é o risco? Porque muitas vezes a gente tem um entendimento que um câncer que é grave é um câncer que tem um tumor, é uma leucemia, e que um câncer de pele, que é o nosso maior órgão, não vai dar nada, né? Então, assim, como que é assim, essa incidência? Porque é tão pouco falado, né, sobre o câncer de pele, sobre os cuidados, enfim. Então, realmente é pouco falado.
E tem essa característica da incidência. Proporcionalmente, Santa Catarina é o estado com maior incidência de câncer de pele no país. Segundo relatórios do INCA, né, a gente tem ali o Sudeste e o Sul, como você disse, mas o Sudeste ele tem valores totais, né, valores absolutos. Já o Sul, ele tem aquela proporcionalidade. Proporcionalmente, Santa Catarina é o estado com maior incidência de câncer de pele no país. E Santa Catarina vai entrar, primeiro fator, que sempre está ali nos estudos para ter essa alta incidência. O tipo de pele, fototipo de pele muito baixo, que são as peles caucasianas, né, que são aquelas peles bem clarinhas, olhos mais claros, cabelos claros. Tudo isso vai ser maior risco, né? Fator de risco para o câncer de pele, para o desenvolvimento. E Santa Catarina, além disso, tem uma incidência, a radiação do sol aqui, ela é mais alta, que ainda não definiram isso exatamente o porquê. Alguns estudos falam que é camada de ozônio, outros tentam explicar o motivo, mas a incidência da radiação aqui é mais alta. Mas então já tem esse estudo, porque, por exemplo, quando a gente viaja para o Nordeste, né, a população do Nordeste, a minha área, a minha região ali em Minas, ela já tem pessoas mais morenas, mais negras, né? E o sol do norte de Minas, Nordeste subindo, o sol é muito mais intenso do que aqui. Só que a prevalência é menor até pelo tipo da população, Pelo né? fototipo. Uhum. Então, quando você fala que a incidência é maior, a radiação, enfim, em Santa Catarina, tem algum estudo que fala sobre isso? Tem. Vários estudos, na verdade, mostram que a radiação solar é como se fosse uma falha. Alguns explicam que é na camada de ozônio, outros dão outras explicações, mas a radiação do Sol é mais intensa no sul do país. E aí tem vários estudos que já comprovam isso. E ainda tem o fator do fototipo de pele, né? Então, Fototipo mais baixo. a maior incidência de câncer. É o que justificam, é o que todos os trabalhos justificam para Santa Catarina ter essa alta incidência. E, ao mesmo tempo, como você disse, né? Subdiagnosticado. Então, porque muitas vezes o câncer de pele não dão, talvez, tanta mídia, né? Não dá mídia. Para o câncer de pele. Porque o câncer de pele, ele tem vários tipos, mas ele vai ser subdividido em 2 grupos principais, que é o câncer de pele melanoma e o câncer de pele não melanoma. O mais agressivo é o melanoma, que é o que vai causar metástase, vai ter uma letalidade alta. Então, esse câncer de pele melanoma, ele é menos incidente. Então, assim, de todos os cânceres de pele, mais ou menos de 5 a 8% vão ser melanoma. O restante é não melanoma. E aí, esse não melanoma, por raramente causar metástase, um vaso celular, por exemplo, não vai causar metástase. Uhum. Um espino celular até pode causar, mas por raramente você falou não grego causar... agora você traduz. Nossa, eu esqueço, desculpa. Metástase é quando vai espalhar esse câncer pro restante do corpo. Tá. Então, o melanoma é aquele câncer que espalha para o resto do corpo, vai atingir outros órgãos. Tem um risco maior de vida. Exatamente. E vai matar. Tá. O melanoma, ele tem uma alta letalidade. O que significa isso? Ele mata muito. Uhum. Já os outros, eles não matam muito. Então, é um dos motivos para ele ser negligenciado muitas vezes. Só que ele vai causar vários problemas, né? Para a pessoa. Por exemplo, uma ferida que não sara é um transtorno na vida da pessoa. Sem falar que aquilo só vai aumentando. Geralmente, na rotina ali, né? Quando a pessoa já chega com essa lesão já está maior. E aí é uma lesão que não é simplesmente a gente tirar. Tem que tirar. Tem que fazer um enxerto. Tem que fazer um retalho. Então, até a cirurgia se torna mais complexa. O pós-operatório é mais complexo. É uma ferida que tem que ser acompanhada de perto. E aí entra a clínica Alma, né? Especializada em feridas complexas. Então, a gente vê isso. O nosso dia a dia é ver lesões mais graves, mas que poderiam, lá no início, por prevenção ou por maior atenção ali aquele sinal de pele, não acontecerem, né? Então... Você falou algo que é muito engraçado, né? Porque quando a gente decidiu, eu e a Tati, criar a Clínica Alma, né? E você faz parte disso, né? Com muito prazer.
E as pessoas me perguntavam, né, Adriana, mas por que uma clínica de feridas, né? E eu sempre voltava a pergunta, eu falava, se você se queimar hoje, você vai onde? E nenhuma das pessoas que eu perguntei sabia dar a resposta. Falei, então, a partir de agora, você vai ter um local que é especializado, com pessoas especializadas, para tratar exclusivamente feridas e queimaduras complexas, né? E a gente recebe o tempo inteiro, e você recebe também lá na clínica os pacientes com queimaduras de verão e outras feridinhas, né? A gente tem acompanhado essa semana, tem uma ferida de 30 anos e tem uma ferida de 40 anos, né? Então, assim, a gente começa a perguntar, e a Monique tem paciente assim, como que um paciente está convivendo com a ferida há 40 anos? E o câncer de pele, ele também vai vir assim, né? A gente vê lá na clínica pacientes que têm uma feridinha, uma verruguinha, e aí a Monique pergunta, tem quanto tempo essa ferida? É quase um filho. O paciente está ali, tem 15 anos, doutora Monique. Olha como que é isso, né? Exatamente. E às vezes, assim, o câncer de pele, o não melanoma, né, principalmente, ele vai surgir ali como uma lesão pequena, ele vai levar anos, muitas vezes, né, ele vai levar anos para crescer. Enquanto não cresce, a pessoa não liga muito, né? Talvez até mesmo pela conscientização, eu acredito. Pela parte de conscientizar as pessoas. Então, elas acham, é pequenininho, não tem importância. E não coça, não dói. O que acontece muitas vezes é que geralmente queixam isso pra gente, né? Eu passo a mão e isso sangra. Uhum. Isso de vez em quando fecha e volta tudo de novo. É sempre isso que relatam pra gente. Mas se a gente for parar pra pensar, uma ferida que a gente tem, que a gente não pode passar a mão direito porque tá sangrando. Vai vestir a roupa, sangra. Esbarrei o cabelo, sangrou. Tá ali, melhorou, voltou, melhorou, voltou. Isso gera um incômodo para a pessoa. É o que a gente fala, né? Depois ela chega com aquilo, a ferida faz quase parte dela. Faz parte. E pra gente depois reverter esse quadro, não é simplesmente tratar a ferida, né? Não. É tratar a alma. A gente fala muito sobre isso, que o paciente, né, não é uma ferida, né? O que tem por trás daquela ferida, né? Impacta na autoestima, na relação pessoal, na relação íntima, e a pessoa leva muita angústia por trás daquilo ali, porque a gente percebe que conforme a gente está tratando aqueles sinais ali, quantos pacientes que a gente tem hoje tratando pequenos sinais de pele, né? Desde queloide, pequenas queimaduras, enfim, pacientes com câncer de pele, e o quanto que às vezes uma lesão muito pequenininha tem impactado aquela pessoa ali de sair do mercado de trabalho, de não ter relações pessoais, de impactar na vida íntima, né? Então, imagina casais que não têm intimidade porque tem uma ferida num local que a mulher não se sente bem, né? E aí a gente começa a perceber que talvez a falta de informação, a falta de divulgação, a falta de momentos como esse, talvez levando mais informações, né? É importante, porque a partir do momento que a gente leva mais informação para a população, as pessoas começam a ficar mais atentas, de buscar mais informação, de ter mais cuidado e de saber que aquela pintinha não é normal. Exatamente. É bem difícil até essa parte, né, a pessoa conseguir identificar. Isso aqui é só uma pinta, isso é um câncer de pele. Então, vão ter alguns fatores relacionados ali que vai fazer a gente suspeitar, né, daquela pintinha da pessoa. Alguns fatores vão levar a pessoa a pensar, eu deveria procurar isso aqui. E geralmente o que a gente tenta orientar as pessoas, porque elas não vão conseguir definir muito bem ali pela estrutura da lesão, isso tem que ser um profissional mesmo. Então o que a gente tenta falar assim de básico é ferida que não trata, que não sara com 4 semanas, tem 4 semanas essa ferida e não está sarando, procura. Então, para quem está em casa, né? Fiquei exposta ao sol ou tenho pintinhas. Eu ia falar que eu sou de antigamente, mas eu não sou de antigamente, né? Vou fazer 18 agora. Antigamente, né? Antigamente, 10 anos atrás... Eu também tenho 18. A gente dizia assim, falar que tinha pintinha era legal. Por quê? Era um sinal, né? Então, assim, eu tenho um sinal aqui, sei lá, a Angélica tem uma mancha, né? Uma pinta na perna que deixou ela famosa. Então, assim, óbvio que isso foi evoluindo ao longo do tempo.
Mas para quem está em casa, Monique, agora, né, está nos assistindo ou vai ver isso aqui depois, o que eu preciso observar que eu tenho na minha pele, ou eu tenho um filho que nasceu com uma marca, um sinal, e ele está diferente. De forma prática e simples, o que as pessoas têm que observar? Pode ser efeito do verão e também pode não ser efeito do verão, certo? Uhum. Para quem tem várias pintinhas, precisa observar mais. Porque geralmente quem tem muitas pintas tem até uma chance maior ali de desenvolver algum câncer de pele. Que não são sardas. Que não são sardas. Tá. Aquelas várias pintinhas, muitas vezes nas costas, no braço. Pessoas que têm várias pintinhas. Então, o que ela precisa observar? Mudança, alteração. Aquela pinta ali tá mudando a coloração? Tá aumentando de tamanho? Ou que ela fica mais altinha, né? Muda a textura. Mudou o relevo? Exatamente. Então, teve alguma alteração naquela pinta? Porque geralmente a pessoa tem aquela pintinha ali a vida inteira, ou então surgiu uma pintinha. Passa a observar. Tá. Não é para surgir uma pintinha e já entrei em desespero. Não. Passa a observar. Tá mudando, tá crescendo. Passou anos desse jeito e agora começou a crescer. Agora começou a alterar de forma, começou a alterar de cor. Esses são sinais para detectar. Agora, lesões que surgiram recente e que são essas pintinhas, geralmente a gente fica mais atento por conta do melanoma, que ele geralmente vai ser uma pinta mais escurecida, né? Que vai aparecer na pele como uma pinta mais escurecida. Já as outras lesões de câncer não melanoma, elas muitas vezes não vão parecer uma pinta. Elas vão parecer uma espinha, vão parecer um cistozinho. Então, apareceu aquilo ali. Deu 4 semanas e não melhora, ou melhora, volta, melhora, volta, melhora, volta. Tem que se atentar. No mesmo lugar, a mesma lesão, aí se atenta. É porque a gente confunde muito com espinha, né? É muito parecido. E você falou de mancha, eu lembrei aqui agora. E os idosos, que comumente, ao longo dos anos, o paciente mais idoso, ele fica com bastante manchinha, né? Aquelas manchinhas senis. Sim, exatamente. Né? É mancha senil. Não é mancha de sol, nem de exposição. Geralmente é por exposição solar também. Essas manchas senis já são naturais de surgir no idoso. Mas o idoso não está livre de ter um câncer de pele. Como eu disse, ele pode ter se exposto ao sol ou ter outros fatores de risco. Sol não é o único fator de risco para câncer de pele. Então, ele pode ter outros fatores de risco também. E surgir na fase idosa, nada impede. Então, tem as manchas senis e vão ter manchas que ele vai ter que suspeitar também. Uhum. Então, o idoso tem lá uma mancha que também está apresentando alteração. Ele também precisa procurar o profissional. Entendi. Monique, então, antes da gente entrar ali num pouquinho sobre os cuidados que a gente precisa ter com a pele, de maneira resumida, né? Sei lá, se puder falar 3 ou 5 principais sinais e sintomas que o verão deixa na nossa pele, além da marquinha de biquíni. A marquinha. Então, como eu já disse, né? Se a gente pensar na pele como um órgão, a gente passa a entender os sinais que o verão vai deixar. Uhum. A pele, ela vai perder água pela transpiração, né? Então, a gente vai transpirar para tentar regular a temperatura do corpo. A gente perde água, então essa pele vai ficar mais ressecada. Esse é um sinal que o verão deixa na nossa pele. Ressecamento 1. Ressecamento 1. Tá. Manchas. Manchas geralmente vão aparecer na pele no verão justamente pela produção de melanina. Quando a radiação do sol vai atingir as camadas da pele, a gente vai produzir melanina para se proteger. Então, em alguns locais, vai poder acumular um pouco mais de melanina ali. E isso vai ser mancha, porque vai dar uma coloração mais escura do que o seu tom de pele natural. Sim. Então, manchas é outro sinal. Acne solar, né, como eu já disse, porque a pele vai tentar produzir a própria oleosidade, né, natural. Então, ela vai fazer isso com sebo. Então, fica mais propensa à formação de acne. Então, pessoas que têm mais acne durante o verão, é um sinal realmente do verão. Não é porque eu tenho uma alergia ao sol, é porque a gente forma esse sebo em resposta. Sardas brancas, é comum também de aparecer aquelas manchinhas brancas, mas isso vai ser pela exposição solar mais prolongada. Tá. Isso vai ser mais ao longo do tempo. E mais o câncer de pele.
Tá. é um sinal que é decorrente do verão. Então, de forma resumida, vamos falar 5 principais sinais que o verão deixa na nossa pele: ressecamento, manchas, acne solar, sardas brancas As rugas também, e que é câncer de pele. importante. Isso. Tá. A gente anota aqui pra gente lembrar. E agora, Monique, vamos falar um pouquinho sobre os cuidados. A gente já falou um pouquinho sobre, né? Então, os cuidados para a gente se preparar para o verão, ele começa antes com ingesta de alimentos e de hidratação, e esse cuidado permanece aí durante o verão. E talvez o que eu posso fazer, eu já fiz o estrago, né? Então, eu já fiz o estrago e faço o estrago com quem está do meu lado também. Sim. Vamos deixar isso baixo, porque, né? Tem uma música, né? O que eu posso fazer de cuidado, então, né? Então, tem o creme da latinha azul, gente, que inclusive na clínica a gente indica que é um creme super hidratante, ele é Pronto. bem oleoso. Almexa. A Tati adora. Não, mas eu não tô falando a marca, né? Você tá falando que é o creme da latinha azul. É um dos cuidados, né? Então, assim, Sim, hidratação da a pele. hidratação é muito importante. Só que a gente tem que lembrar, principalmente, da hidratação interna. Tá. O tecido subcutâneo ali, que ele vai levar... Vai ter os vasos sanguíneos ali para levar tanto nutriente quanto hidratação para a pele. Então, a gente precisa se hidratar. Primeira coisa é a ingesta hídrica. Principal cuidado, não só pro verão, né, Monique? Hidratação, assim, é fundamental, Exatamente. né? O nosso metabolismo precisa de água. O funcionamento do nosso corpo precisa de água, muito. Então, a primeira coisa é a ingesta hídrica. Uhum. Não só tentar passar creme para achar que vai hidratar. Se você não bebe água direito, bebe ali 1 copo de água por dia, não pense que a sua pele vai ficar hidratada com qualquer creme milagroso. Então, primeira coisa, ingesta hídrica. Tá. Quanto à alimentação, claro que vai fazer parte. Uhum. A alimentação vai estar relacionada a tudo no nosso organismo. Então, tem alimentos que vão favorecer a pele. Por exemplo, alimentos ricos em vitamina C vão ajudar na produção de colágeno. Então, vai ter uma pele com maior elasticidade, menos propensa à formação de ruga por fotoexposição, né? Fotoenvelhecimento, aliás. Então, faz parte também. Beta-carotenos, que pegou aquela corzinha ali progressivamente, com um pouquinho de sol a cada dia no então, ano. Vou hidratar, ingerir bastante água, né? Alimentos saudáveis, né? A gente sabe que tem alimentos assim, evitar embutidos, industrializados, Exatamente. refrigerantes, enfim. Então, a gente vai descascar mais, né? Ao invés de desembalar mais. O que mais? Exatamente. A gente falou de alimentação tá e falando de água. cuidado, Isso. Aí o básico pra gente fazer o tal do skincare. Tá. Muita gente fica até com preguiça de skincare. Por quê? Hoje em dia cada um fala uma coisa, né? Cada hora surge um produto novo, cada hora Foi pro mais marketing ponto. e saiu do cuidado em si, né? Exatamente. Então, assim, é uma lista tão grande de afazeres Eu não sei que nem você se perde. quantos itens que Exatamente. Eu acho que eu faço na ordem tudo errado. Tem itens infinitos. Então, assim, principalmente para quem não tem essa rotina, começa do básico. O básico é manter a pele limpa, com um sabonete que não agrida a pele, então você tem que prestar atenção na agressão também. Então, o básico é manter a pele limpa e hidratada. E esfoliação vai ser muito bom também para a pele. É uma esfoliação semanal, por exemplo, para a gente retirar ali as impurezas da pele mesmo, um pouco de tecido morto. Então, uma esfoliação semanal. E aí, esfoliação limpeza, eu posso fazer no rosto e no corpo? Pode fazer no rosto e no corpo. Tá. Uhum. Mas, assim, falando de limpeza, de cuidados de rosto e corpo básicos, é limpeza e hidratação. O restante são complementos, e aí vai depender de cada pele, de cada tipo de pele, do que a pele da pessoa está precisando, se está precisando de nutrição, se está precisando mais de hidratação. Aí entra roupa com proteção solar. Entra muitos outros fatores. Sono, né? Evitar bebida alcoólica. Exatamente. Enfim. E aí, claro, vai entrar a avaliação do profissional. Uhum. A pessoa vai ter que ter esse acompanhamento para saber especificamente os cuidados para a pele dela. Mas o básico e o que é recomendado para todo mundo é isso. Então, não precisa ficar naquilo, ai, meu Deus, eu preciso fazer 50 fatores aqui para o meu skincare diário.
será que a sua pele precisa realmente disso? Será que você não está fazendo uma agressão ali? Ou então fazendo um complemento que não é necessário para você? Na verdade, tudo na vida, né, Monique? Não só cuidados com pele, enfim, né? A gente vê isso no nosso dia a dia. Faça o básico que funciona, né? Então, assim, a gente tem isso para o estudo, a gente tem isso para o nosso corpo, né? Então, tem algum milagre, Adriana, para emagrecer? Não, você vai comer comida de verdade, vai praticar exercício físico, sono, água e você vai chegar lá. É básico, né? Não precisa Exatamente. inventar. Eu preciso cuidar da minha pele. Eu preciso inventar alguma coisa. Óbvio que hoje, no século XXI, a gente vive a indústria do marketing, a indústria da beleza, a indústria da construção e desconstrução de personalidades, de arquétipos, né? Então, assim, que é um assunto fantástico que a gente vai trazer aqui novamente. E aí tudo gira em torno das redes sociais. Então, se as blogueiras estão falando que eu preciso de os 5 passos para a pele, os 10 passos para a pele estar de X blogueira, aquilo ali vai vender por um tempo, sendo que, na verdade, e a gente conversa muito sobre isso, o produto para ser bom, ele não precisa ser caro. Eu tenho muito produto bom que tem valor, que é diferente de preço, e que faz uma boa entrega, né? Então, eu fazer o básico seria, né? Alimentar Exatamente. adequadamente, hidratação, Exercício físico é muito importante para a exercício pele. físico, fazer uma limpeza adequada da pele. E aí vem tudo, né? Porque, assim, vou falar um pouco sobre mulher, né? Que hoje em dia ela acorda e dorme maquiada, né? Outro dia eu vi uma pessoa maquiada na praia e eu fiquei pensando, assim, né? O quanto que hoje o nosso dia a dia está nos escondendo de nós mesmos, né? Então, assim, no Instagram eu tenho 1000 filtros. As pessoas se escondem atrás da maquiagem, dos cílios, dos retoques, enfim. Então, assim, tem tudo isso, né? Então, assim, como que eu vou cuidar da minha pele se eu tenho tudo aquilo para tirar? Então, realmente, talvez a gente precisa cada vez mais buscar ser mais natural, né? Exatamente. Talvez dentro da teoria do espiral a gente chegue nessa questão de ser mais natural em pouco tempo. Exatamente. E aí entra muito essa questão da estética, também é uma linha muito tênue. Apesar de trabalhar com estética, a gente tem que ficar ali o tempo inteiro para não fugir, para não extrapolar. Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa, a favor da estética, prejudica a função do próprio organismo. Então, uma das coisas que pode ser um exemplo, né? Essa parte, por exemplo, do exagero no bronzeamento. Para a pessoa que quer a cor que a pele dela tenha, ela expõe a pele dela a uma lesão no DNA que pode formar câncer de Uma pele pessoa branca não vai por chegar na minha estética. cor, Não, né? não adianta tentar. Então, assim, para ter a cor que ela queria que a pele dela tivesse, ela tá disposta a lesar a pele dela. Quando a gente vai falando sobre pele, sobre verão, sobre efeitos, a gente vai caminhando sobre várias coisas, né? Porque isso entra até dentro da parte do entendimento de eu me aceitar como sou, né? E tá Exatamente. tudo bem, né? Existem vários tipos de beleza. O belo é muito relativo. O que é belo para mim não é belo para você e tá tudo bem. Só que essa questão de ser aceito pela sociedade, eu começo a me forçar a ser o que o outro é. Então, eu quero me forçar a ser branca, como Michael Jackson, e outras pessoas querem forçar a ser negras. Então, assim, por que eu não posso me aceitar como sou e talvez só lapidar o que eu já tenho, né? Então, assim, entra dentro de outro assunto, né, Exatamente. Monique? Sim, a gente pode até trazer esse assunto. A lapidação é o ponto. Então, assim, a gente pode buscar ser melhor. Como ser humano, a gente pode buscar ser melhor em tudo, até mesmo na nossa aparência. É normal. A gente não pode querer que a nossa aparência seja o motivo da nossa felicidade e satisfação. É aí que entra a linha tênue. Então, assim, eu posso buscar ficar mais bonita para o que eu acho? Claro. E aí, para isso, existem profissionais que não vão fazer exageros em você, que não vão fazer cirurgias que vão te transformar em outra pessoa, que vão mudar totalmente a sua expressão, que vão mudar totalmente tudo em você, para você buscar ser melhor. Agora, você precisa daquilo, você começar a acreditar que você precisa mudar tal coisa para você conseguir ser feliz,
não é isso que vai te fazer feliz. Não é o caminho, né? A Exatamente. partir do momento que eu faço algo para agradar o outro ou pelo outro exclusivamente, é um resultado muito curto, assim. Não vai suprir uma felicidade a longo tempo, né? Então, assim, Exatamente. eu só sou feliz com algo quando eu faço por mim e para mim. Isso é diferente de narcisismo, né? Então, assim, eu vou emagrecer por mim e para mim. Eu vou cuidar da minha pele para mim e por mim, não pelo outro. Eu quero ficar morena, negra, da cor da Adriana para fulano. Não. Faça por você, né? Cuide por você. Acho que isso, quando a gente fala sobre autocuidado, sobre pele, isso é fundamental, né? Talvez em outro momento a psico esteja aqui com a gente, porque Sim, é um sim. bate-papo que faz É um muito bate-papo sentido. muito interessante sobre a estética e ali os exageros ou não. Monique, a gente já tá indo pro fim, a gente colocou uma caixinha, você colocou ontem no seu... Ontem, anteontem, nem lembro? Foi ontem. Coloquei. No seu Instagram com algumas perguntas, gente. E aí a gente foi respondendo aqui já algumas perguntas no nosso bate-papo. A maioria, a gente já foi Vieram muitas respondendo. perguntas, assim, perguntas muito parecidas, né? O contexto mudava, mas perguntas muito parecidas. É geralmente sobre como diferenciar uma pinta normal de um câncer de pele. Então a gente já foi respondendo aí ao longo da conversa. Então, não sei se veio mais alguma pergunta, Tati. Sardas brancas, Monique. Eu acho que eu, negra, eu consigo ver sardas brancas, né? Às vezes aparecem umas manchinhas brancas. É isso? São algumas manchinhas brancas, mas é muito difícil ali a pessoa querer diferenciar manchas hipocrômicas. O que são manchas hipocrômicas? Traduz agora o grego. São manchas de coloração mais clara do que a sua pele. Então, assim, essas sardinhas brancas... Aqui, isso aqui É como se fossem manchas hipocrômicas. Por que eu tô com isso aqui? Aí vamos conversar, né? Deixa baixo. Por que a senhorita está com isso aí? A Joyce sabe, a Joyce tá lá assistindo a gente. As sardas brancas vão ser manchinhas brancas mesmo, causado pela exposição prolongada ao sol, pelo dano ali causado ao sol prolongado. Mas existem várias outras lesões brancas que vão poder surgir na pele por N motivos, e até no verão mesmo, na praia, podem surgir micoses de pele. Isso que eu ia te perguntar, né? Assim, a gente está ainda na temporada, e em alguns momentos, né, sai os laudos, né? Região própria, região imprópria. Isso deixa algum vestígio ali na nossa pele, né? Deixa, claro. Na verdade, a gente está tendo agora muita gastroenterite, né? Nossa! E assim, a parte nutricional, a parte intestinal, se tiver alterada, vai alterar também a nossa pele. A gente vai perceber mais ressecamento, a gente vai perceber algumas alterações de pele ali que são mais específicas. Vai sim. Mas então essa manchinha branca eu vou perceber, mesmo sendo uma pessoa mais branca ou uma pessoa mais negra, eu vou ver a coloração ali diferente. Dá para perceber. Só não dá para pessoa que não é um especialista no assunto, não é um profissional, bater o martelo e falar é uma sarda branca. Entendi. É uma pitiríase alba, é uma micose. Então, assim, é o profissional que precisa avaliar. O que eu disse foi que o efeito do sol pode causar essas sardas brancas. É uma das coisas que o sol pode causar. É a mesma coisa que pano branco? O pano branco é mais para micose. Micose, né? Porque o vulgo pano branco, né, aparece bastante no verão. Né? Bastante. Criança, enfim, sim. Né? Mas muita gente chama a pitiríase alba de pano branco, né? Então, precisa ser avaliado pelo profissional. Por um dermatologista, um profissional qualificado, né? Ok, Tati? Gente, então, assim, eu acho que vamos caminhando para o fim, né? Acho que a gente bateu um papo, assim, a gente percorreu sobre os efeitos do verão. Acabamos que falamos sobre outros assuntos quando a gente entra nessa parte de autocuidado, de autoimagem, de percepção, de arquétipo. A gente tem um campo muito vasto para conversar. A gente quis trazer sobre os efeitos do verão porque a Clínica Alma é especializada no tratamento de feridas e queimaduras e nós temos recebidos todos os dias. Hoje foram 2 pacientes com queimaduras. Então, a gente tem recebido diariamente pacientes com queimaduras, né? E aí a gente sempre discute com a doutora Monique, que é a dermatologista e a cirurgiã dermatológica da clínica, sobre isso, né? O quanto que a gente pouco fala sobre os cuidados, sobre esses efeitos, o que se atentar. Então, a gente quis trazer e conversar um pouquinho sobre isso. E principalmente sobre esses mitos, né? Eu, por exemplo,
vulgo, acho que negro não vai acontecer nada. Então, eu tenho uma exposição prolongada no sol, com petrolatos e coisas proibidas. Pois é. A gente tem Eu um uso exemplo. como é que chama? Bronzeador, não é? Nem fala, tá Não, proibido. eu uso acelerador de bronze, gente. Então, assim, que ela falou que não pode, mas vende na farmácia, tem um negócio, registro da Anvisa e tal. Aí a gente entra na parte de indústria farmacêutica, né? Sim, então a gente não vai falar para não causar assim, um estresse aqui no meio do nosso bate-papo, porque não vai ficar legal, né, Monique? A gente conversa depois. Não vai ficar legal eu falando, Adri, para com isso. Ela vai ficar nervosa, gente. E aí vocês imaginam, são duas mineiras que nós não falamos, né, mas por coincidência somos mineiras. E se a gente começar um estresse aqui agora, vocês só vão escutar falando trem, nu, e aí ninguém vai entender nada. Gente, mas assim, ó, eu queria agradecer vocês por estar conosco. Nós vamos deixar essa live salva e depois a gente vai estar divulgando aí para vocês alguns recortes. Se gostaram, tiverem dúvidas, sugestões, mandem para a gente no direct, para a gente conversar um pouco mais. E a gente vai apresentar para vocês aí, para quem está nos acompanhando nas redes, outros projetos que estão por vir. Projetos muito legais, por sinal. Como a clínica fala muito sobre pele, então tem projetos voltados para a pele, sim, que acredito que a gente vai estar divulgando ainda nesse primeiro semestre. Falou alguma coisa, Tati? Não? A Tati está aqui só... Tati deveria aparecer, eu acho, mas... Não pode, né? Não, em outro momento ela vai aparecer. Ela já está quase fugindo ali. Monique? Adri, muito obrigada. Eu amei, é sempre bom estar com vocês, sempre bom bater esse papo. Ela fala isso, mas a gente tá junto o tempo inteiro. Ela fala assim, parece que a gente nunca tá junto. Mas é bom. Agora vamos ali pro café com pão de queijo. Nossa senhora, eu não posso comer doce de leite, eu tô em restrição. É mesmo, verdade. Você também. Gente, mas então, obrigada, um beijo e a gente se encontra em outro momento. Gente, um abraço, fiquem todos com Deus e muito obrigada pela participação. Tchau, tchau, gente.